né? Isso sempre ficou guardado na minha memória. E anos depois, né, alguns historiadores começaram a falar sobre isso, porque realmente ele não falava muito sobre eh, essa fase da vida dele como nadador. Nas artes marciais, ele fazia exatamente isso, né? Por isso eu até falei de forma jocosa que ele era um grande judoca. E eu diria que ele não se importaria nem com isso, ele ficaria até contente de ouvir isso, né? Porque ele sempre considerou o judô eh, né, como bom, lá no início, talvez como um sinônimo, né? Aí a gente pode até discutir isso, mas ele sempre considerou o judô uma parte do jiu-jitsu, né? Era a forma com que ele até falava sobre o judô. E ele admirava muito o judô. Nós, inclusive, tivemos uma situação aqui muito interessante de quando começaram a sair os vídeos, né, do Japão com alguns grandes mestres ensinando técnicas. Um desses vídeos era do Kimura, né? Muitos aqui dos nossos amigos que gostam da história já devem ter visto, está na internet isso, está no YouTube, o Kimura ensinando o Degarame, né? A Kimura ensinando algumas projeções, o Sotogari, e a gente falou, tio Hélio, olha aqui. Poxa, ele foi lá, ficou assistindo, entendeu? Ele respeitava muito, claro, o Kimura, Masahiro Kimura. Então ele gostava de aprender. Ele gostava muito do chute, né? Ele teve um aluno já no final da vida dele, que é algo que é importante também, eu gostaria de deixar isso bem claro. O Hélio Gracie nunca parou de dar aula, né? Quando eu falei que ele foi para a Serra, né, até na casa dele de Petrópolis, né, de Itaipava, ele mantinha um horário de aulas, né? Éramos alguns desses alunos, nós fazíamos mais durante o final de semana. A gente ia lá, né, todo dia, treinava, mas durante a semana ele tinha alguns alunos, né? E até uma idade avançada, 80 e muitos anos, talvez até com 90 anos, eu diria que até com 90 anos ele fez isso. Ele pegava o carro dele, ele dirigindo, descia a serra, né, na época menos trânsito, então em menos de 2 horas ele chegava na Academia Grace, que já ficava no Colégio Padre Antônio Vieira, no Maitá, dava aulas particulares, né, e voltava à noite dirigindo para a casa dele. Então, o Hélio Gracie sempre teve em contato direto, nunca deixou de estar em contato com o jiu-jitsu de forma direta, não apenas dando seminários, não apenas dando algumas aulas aqui e ali, mas sempre, né, de forma diária. E quando não tinha ninguém para dar aula, ele dava aula para os filhos dos caseiros, né, do pessoal que ajudava ele, dos colaboradores no Vale, né, que era o sítio dele, a pequena fazenda que ele tinha. Olha, você me perguntou, Floresto, qual era a arte, né, qual era a arte marcial que ele mencionava é, depois do jiu-jitsu. A memória que eu tenho é o boxe. Ele falava do boxe. Ele inclusive recomendava, se não tiver uma academia de jiu-jitsu boa, né, não for aprender defesa pessoal, é o boxe. Agora, como eu disse, ele tinha esse aluno que dava muito chute e ele dizia, quando eu era novo eu gostava muito desses chutes também e motivava a gente, eu também tenho uma certa flexibilidade e ele motivava a gente para dar chute, né? Não só o pisão, mas outros chutes também. E sempre com cuidado de usar partes do corpo que você também não vai aumentar a chance de você quebrar o teu pé, quebrar a tua perna, né? Sempre com esse cuidado que é parte do atemi, o azar, né, que não são apenas as técnicas, né? Isso é uma grande diferença também. Você com uma luva, o boxe, você pode mirar na cabeça. Claro que um grande boxer, né, tradicional, ele entende também aonde bater. Mas o Atemi Waza, você tem toda essa parte que nós ensinamos de aonde você deve bater, né, que é muito importante, né, os lugares mais frágeis do corpo humano que você pode atacar. Que mais? Respondi tudo. O pessoal fala muito da capoeira. Ele sempre disse que lutava com o pessoal da capoeira, sempre falou de lutas dele com o pessoal da capoeira. Falava muito sobre a capoeira, mas nunca disse nada assim que teve aulas de capoeira e ele não tinha razão nenhuma para esconder isso. Mas ele treinava com todo mundo. Ele falava, eu treinava com todo mundo. Ele, às vezes, vendo os filhos se prepararem para uma luta, e naturalmente, né, os filhos fazendo ginástica, fazendo uma sessão de peso e tal, ele terminou? Vamos enfileirar todo mundo e treinar. Vamos agora, treino.
Ele queria que o pessoal treinasse. Sempre treino, treino, luta, jiu-jitsu, chão, clinch, pisão, entra, pisão, mantém a distância. Então, faz kickbox? Muito bem, meu filho. Pode tentar bater nele aqui e tal. Era sempre assim, entendeu? Tá disposto? O negócio dele era o confronto, entendeu? Esse era o Hélio Gracie, entendeu? Agora, sempre de uma forma muito honesta. E a gente vê, né? Eu fico muito contente quando eu vejo os representantes da luta livre, né? Falando do Hélio Gracie. Eles tiveram a oportunidade de vivenciar, né? De ver, testemunhar o Hélio Gracie em situações extremas, né? Invasões, aquelas brigas. E confirmando o que eu sentia, porque eu também via o Hélio Gracie, né? Eram outros tempos, né? Meu pai também pegou isso, eram outros tempos, mas era aquela coisa do faroeste. Aliás, ele gostava muito de um bom bang bang, ele chamava, filme. Você me perguntou mais cedo, gostava muito de filme de ação. Filme de ação ele gostava. Gostava muito de escutar música, vários tipos de música, músicas alegres. Gostava muito de Bezerra da Silva.